Como aquela criança que está dormindo, até o mais idôneo aqui, ou o mais velho aqui, o mais idoso. Deus pensou na tua existência. Porque entre os milhões de espermatozoides que foram lá inseminados, Deus disse: não, é esse aqui, a Maria, o Joaquim, o José, o Roberto, né? Deus olhou para Francisca, Deus olhou para Maria da Paz, Deus olhou para o Cícero, Deus olhou para o Chagas, Deus olhou para vocês, que eu não sei o nome, e disse: não é ele, é ela. Consegue entender este milagre? Amém. Consegue entender este milagre? Me dá um sinal com a tua mão. Então, por favor, não vá embora daqui dizendo que você não é importante para Deus. Não vá para casa dizendo: se Deus me vê com tanta importância, por que é que eu vivo isso? Por que é que eu sou isto? Por que é que a minha vida se resume a isto? Porque talvez você ignorou aquilo que seja o milagre da vida que Ele te deu. E hoje Ele veio aqui para lembrar você. Me trouxe aqui para dizer para você que você é especial para Ele. Talvez o mundo não lhe dá interferências, ou lhe dá referências para você entender o que eu estou dizendo, mas você é especial para Ele. Talvez não seja para o marido que te agride, te bate, te judia, te ignora, te trai, te amaldiçoa. Talvez não seja para o filho que você gerou, que você tinha expectativas e esperança a partir dele, e ele resolveu te abandonar, largar você. Talvez não é aquela mulher que você esperava, que disse que ia te dar amor, e a hoje transgride aquilo que é o teu direito de vida. Mas com Jesus não existe isso. Ele olhou para você, Ele pensou em você, e Ele, porque cuidou da tua história, te trouxe aqui para dizer que mesmo quando as suas escolhas contrariaram aquilo que era o plano dele, você não deixou de ser projeto dele para glorificar o nome dele. Você pode acreditar nisso? Levantar a sua mão e dizer amém? Isso equivale a dizer que o resultado daquilo que são as nossas escolhas talvez tenha feito de nós o que somos, talvez tenha feito de nós o que vivemos, porque Jesus nunca pensou nisso para aquilo que é a minha vida. Jesus nunca pensou em miséria para o homem que deveria receber o seu espírito, que deveria receber a sua essência, porque quando ele soprou naquele boneco que era só de barro, quando ele soprou naquilo que era só um molde, na característica de um corpo físico, ele estava depositando naquilo que ele formou a sua própria essência. Por isso que o Espírito de Deus, ele está aí dentro de você, mesmo apertado, mesmo às vezes sufocado por aquilo que são as suas escolhas, os valores das suas decisões, mas ele não te abandonou. Senão você não estaria aqui para ouvir ele dizer para você que você é especial para ele. E porque ele te viu assim, ele precisou, na articulação do projeto, depois do pecado, criar diversas situações para mostrar para o homem a importância e os valores dessa importância na relação e na intimidade que ele queria ter com os homens. São 4.127 anos aproximadamente, que você vai olhar desde o Gênesis até o dia, aleluia, em que se consumou os tempos dos profetas. Isso é para quem conhece um pouquinho de Bíblia, mas eu queria compartilhar com você, para você entender a importância desse dia. Desde o Gênesis, escrito por Moisés, que dava o perfil da criação e o começo desta humanidade, até os dias de Malaquias, Deus fez de tudo para viver a intimidade que ele queria ter com os homens. E a intimidade era algo tão significativo que ele não queria estar do lado, que ele não queria estar a léguas ou à distância dos homens, ele queria estar dentro dos homens. E por isso, quando ele formou aquilo que parecia só um boneco de barro e água, ele mesmo soprou e fez o milagre da vida para dizer: eu agora estou lá no meio deles, daquilo que eu criei. Tu já enxergou Deus enquanto eu estou falando dentro de você? Tu já enxergou Deus aí dentro da tua alma enquanto eu estou falando? Tu já pôde senti-lo enquanto você ouviu as canções aqui? Não é possível que nenhuma emoção aconteceu em você, porque eu já senti ele aqui nesta noite. E se ele veio, ele tem um milagre para fazer na tua história. E nesses 4.127 anos discorreu-se pelo menos 5 dispensações. E todas elas para buscar essa intimidade que ele queria ter com os homens. Não funcionou, porque os homens eram maus, os homens eram cegos,
me perdoa. Os homens estavam obstinados à maldade, à malignidade. Os homens tinham desejos que desagradavam a Deus. Os homens estavam dentro de uma preposição de se fadarem aos projetos malignos, criados na horda maligna do inferno, que tinha por mentor o Satanás. E não é possível que nenhum de nós não entendamos que isso é uma verdade. Não é possível que você não consiga entender. Se Deus é uma realidade, o diabo não pode ser uma mentira. Se existe noite como existe dia, você só conhece a noite porque você sabe da luz do dia. Se você entende o que é bem e mal, você só conhece o mal porque existe o bem. Assim como sabe o que é o bem porque também reconheceu o mal. Agora já dá para você pensar um pouquinho em quem é você, em quais foram as suas decisões, o que foi a tua vida, até este dia em que você está sentadinho aí enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando ao teu coração, porque foi em virtude daquilo que é a tua história, que Deus transcorreu 4.127 anos trabalhando, para te dar esta possibilidade aqui, e para fazer-nos entender que somos especiais para Ele. Porque quando Jesus foi manifestado depois de Malaquias, Ele tinha uma preposição, como uma última dispensação neste contexto de natureza terrena, para aquilo que fosse essas relações entre Deus e os homens. Deus nunca quis quebrantamento. Quebrantamento significava levar o homem a uma condição de tristeza tão grande, que ele podia buscar todos os recursos para satisfação na vida e não acharia. Aí teria que olhar para Deus. Mas isso não ajudou. Nos 4.127 anos, os homens chamavam Deus de irascível, um Deus que se irava e que para apaziguar o seu coração precisava abrir a terra, matar gente viva, derrubar, aleluia, fogo do céu e acabar com cidades, permitir que um dilúvio viesse e matasse a milhões de pessoas. Deus nunca foi um Deus iracundo, um Deus que se irasse. Mas Ele precisava ser justo com Ele mesmo, porque Ele criou os homens para a glória dEle, para ser aquilo que pudesse ser o ápice da sua criação. Foi os homens que se deixaram enganar, se envolver pelo pecado, pela maledicência, e se distanciaram do projeto de Deus. Em virtude disso, nós, os filhos dos homens, às vezes nascemos sem esta relação de conhecimento sobre os valores de um plano de Deus para nós. Eu acho interessante que eu estou olhando para o Chagas ali, por algumas vezes que o meu olhar passa sobre ele, eu vejo uma glória sobre a vida dele. Tem algo que vai acontecer com o Chagas por esses dias, que vai revelar este momento de preparação que Deus permitiu para a vida dele. Que ele não entendeu, sofreu, chorou, mas foi só assim que Deus precisou ser reconhecido na história dele. Deus precisou visitá-lo lá dentro do meio do mato, mostrar para ele o que é o mal, o que é o bem, e dizer para ele: tu é projeto meu. Mas ainda há algo que Deus precisa fazer, para fazer dele um ministro, para fazer dele aquilo que vai glorificar o nome dele, com algo maior para ser declarado. E isto mostra um perfil de plano, porque enquanto Deus, com tudo o que Ele fez na antiguidade, para ter intimidade precisava revelar algo que fosse desnecessário ao coração dos homens, se revelou com uma maior natureza para eles. Porque para conhecer e reconhecer Deus na nossa vida, nós temos que ser levados pelo caminho da angústia. Existe um adágio popular, um ditado que diz que se nós não viermos a Deus pelo amor, isso não está escrito na Bíblia, mas nós dizemos porque isso é uma verdade. Entra dentro de uma igreja e vai perguntar para as pessoas que estão ali: como é que foi que você chegou aqui? Quem era você antes de Jesus te alcançar? Vai lá e pergunta, e tu vai saber o que são as histórias. Desenganados, ladrões, maldizentes, roubadores, disseminadores da ocasião. Alguns deles, aleluia, dentro de um colapso que a própria sociedade abandonou, rejeitou, jogou para lá. Uns deles tomados pelo vício, pela droga, pelo álcool, pela prostituição, pelo adultério. Porque o próprio Paulo, escrevendo no capítulo 11, verso 6, ou 6 e 11 da primeira carta aos Coríntios, ele dizia assim: ó, tais fostes alguns de vós. Quem era você, Silveira? É Limeira, né? Antes de Jesus te encontrar. Quem era eu, Joaquim? Antes de Jesus estender as mãos para mim.
Quem éramos nós antes de que a graça dele chegasse para nós? Você consegue entender quem é você? Dá para entender que Jesus está estendendo a mão nesta noite? Você consegue crer que ele ainda tem uma esperança para você? É esta pessoa que vos fala, o pai desenganou. O pai dizia para a esposa que está aí junto de vocês: larga dele, abandona ele, não presta. Mas eu era projeto de Deus. De fato eu não prestava mesmo não. De fato eu não estava valendo nada. Mas eu já era projeto de Deus. A um ponto de Deus dar o seu próprio filho, que com essência revelou-se naquilo que era a natureza de um homem. É aqui que eu quero falar sobre o amor de Deus. E eu só vou levar mais 5 minutos para fazer você compreender que para você estar sentado nessa cadeira aqui, não é possível que Deus não tenha uma obra, que Deus não tenha um plano, que Deus não tenha um projeto para a tua história, que é capaz de mudar essa situação que você está vivendo. É capaz de fazer de você alguém que possa viver algo que glorifique o nome do Senhor. Eu não acredito que não. Viu, Zé? Eu não acredito que Deus tenha algo para cada um de nós aqui que não seja para a glória do nome dele. Ou então, por que ele daria Jesus, o seu próprio filho, o seu único filho? O que será que Jesus sofreu? Você já parou para analisar o que foi a história de Jesus? Nós passamos há poucos dias pelo Natal, que nós dizemos ser o Natal de Jesus, uma grande mentira. Porque ninguém compra peru para Jesus. Ninguém compra tender, chester para Jesus. Compra para se enfadarem com a comida lá dentro de casa. Ninguém vai na loja comprar um presente para Jesus, um eletrodoméstico, não é? Ou então lá dentro dos souvenirs, para comprar uma lembrancinha. A gente compra um amigo. A gente compra até para um amigo oculto, né? Que a gente nem queria ter, às vezes. Tu já pensou que dentro da família tem um lá, que no amigo oculto a gente diz: tomara que eu não tire aquele. É verdade ou não é? Eu estou mentindo? Eu estou falando a verdade para vocês. Eu não vim aqui para mentir nem para brincar com a vida de vocês. Eu estou dizendo que nós mentimos para nós mesmos. Nós nos enganamos e dizemos que estamos fazendo um Natal para Jesus. Nós nos arrodeamos à volta de uma mesa e põe lá bebida. Deus nunca quis que o homem bebesse, que o homem perdesse o tino, que o homem perdesse aquilo que pudesse ser a sua sensatez. Deus nunca quis que o homem se enfadasse com a droga, com a bebida, com a prostituição. Somos nós que buscamos essas coisas. Estamos dizendo que estamos fazendo o Natal para Jesus. Isto revela que não temos nenhum conhecimento sobre o plano de Deus para a nossa história. E os homens estão aí de passos largos, se doando a malignidade. Mas Deus amou esse mundo, Limeira, a um ponto dele mesmo vir aqui. Porque segundo Isaías capítulo 9, verso 6, ou 6 e verso 9, ele diz que aquela virgem que deveria conceber daria luz a um menino, e este menino daria um filho. E este filho não seria outro senão o Emanuel. O próprio Jesus manifestou isso em Mateus, neste livrinho que você recebeu, no capítulo 2, nos versículos que se seguem. Ele diz assim: e é o Emanuel conosco, que quer dizer Deus entre os homens. Mas que valor que deram para ele? Eu vi Jesus um dia entrar numa sexta-feira à noite. Eu estou falando que eu vi porque eu sou dotado de uma possibilidade que você também é: a imaginação de olhar Jesus entre os homens. Quem era esse Jesus? O Jesus que conseguia chegar numa cidade chamada Naim, uma cidade de refúgio para onde rumavam os desprezados, os indolentes, aqueles que não tinham possibilidade